A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Você sabe o que acontece conosco após a morte? Vamos aprender com o Padre Léo. Gente, se você um dia puder, segure na mão de uma pessoa que estiver morrendo. Você vai ver como sua vida vai ter mais qualidade. Você vai ver como o seu coração vai se transformando. Porque ou a palavra é real ou nós vamos jogar fora a Bíblia. Se você continuasse lendo aquele trechinho de Tessalonicenses, aliás, eu não vou ficar citando Bíblia aqui porque não existe nenhuma outra realidade da história humana em que temos mais e mais belos textos bíblicos do que para consolar a pessoa da morte. É espetacular. Se você pegar a Bíblia da Ave Maria, logo lá nas últimas páginas, onde tem aquela lista de textos, você tem uma página inteira só citando os principais textos que falam da ressurreição e da vida. A pessoa só não vai achar consolo na palavra de Deus se não for buscar a palavra de Deus. Então, Jesus não fugia da morte. Jesus não minimizou a morte. Jesus dialogava sobre a morte. E ele que disse isso, está aí no João 11:40. Não te disse eu? Quando foi que o Senhor disse isso para Marta? Na intimidade, gente. Sabe, lugar de falar de morte, em primeiro lugar, é a mesa da refeição. É no diálogo. Porque não se pode falar da vida eterna sem falar da morte. Outra coisa importante, sabe por que o mundo não gosta que você fale da morte? Porque o que o Apocalipse conclui ali o texto dele? Por que vai ser feliz aqueles que morrem no Senhor? Porque as suas obras vão segui-lo. Atrás de mim vem aquilo que eu fiz. Então é muito mais fácil a gente pensar na morte como um castigo de Deus, como uma coisa inesperada, como algo novo, e achar que, bom, depois Deus vai dar para mim o destino que Ele achar que eu mereço. Você sabia que os estudos mais avançados de teologia afirmam que a pessoa só vai ver Deus, aliás, só vai ver Deus quem for para o céu. Quem for para o inferno não verá Deus. Nem no juízo particular, porque depois que a gente morre vem o juízo particular. É claro, Deus seria injusto de deixar uma pessoa lá no túmulo ficar esperando não sei quantos anos para esperar acabar o mundo. A igreja não poderia nem ter santo e santa. O juízo particular, como é que se dá o juízo particular? Imediatamente depois da morte, a pessoa é mergulhada na graça da morte. E aí existem 3 possibilidades só. Se essa pessoa está santa, se essa pessoa fez uma opção radical por Deus e não morreu com nenhum pecado mortal e nem venial, essa pessoa imediatamente sobe para o Pai. E aí ela vai ver Deus. Se a pessoa fez uma opção por Deus, mas não conseguiu ficar sem pecados veniais, sem pecados graves até, ou se arrependeu, mas ainda tem as penas do pecado, as consequências do seu pecado, essa pessoa opta por Deus,
mas ela não pode estar na presença de Deus. Então essa pessoa, para poder chegar bem em Deus, é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você vai entender purgatório hoje, se é que você não entendia até hoje. Você está sujo de bosta de vaca, que você está lá capinando o terreiro, a vaca sujou você, e daí meia hora você tem um encontro com a sua namorada. Você vai desse jeito para ela? O que você quer fazer? Tomar um banho, pôr uma roupa limpa, entendeu? Pronto. Quando a gente morre, se a gente está caindo nas sujeiramas do pecado, eu vou querer chegar diante de Deus sujo? Sabendo que Deus é limpinho, cheirosinho me esperando? Eu vou querer tomar um banho, não é isso? Pois purgatório é uma opção de quem vai para o céu, que quer chegar no céu cheirosinho, de barba feita, com os pelos da orelha cortados, sem aqueles ranhos dançando no nariz, sem remela, entendeu? Sem caspa, sem seborreia, sem chulé. Agora, tem certas pessoas que vai precisar passar uns 600 anos no purgatório, porque só na unha do pé daquele elemento, isso leva muitos anos. Purgatório é o tempo de purgar, por isso que não é purgatório, senão seria lugar de pulgas. É purgar, é purificar, é limpar. Então eu quero tomar um banho, porque eu quero cheirosinho no céu. Por isso não interessa quanto tempo passa. Agora, Deus o livre e guarde. Você morreu em comunhão com o demônio, rompido com Deus, é a hora da descarga. Você vai para o tacho para sempre. A Bíblia garante e o catecismo da igreja afirma: não tem volta, é imediato. É você que se condenou. Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Buscar, bater, saber pedir,
lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, iniciamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, estamos ainda no Sermão da Montanha. E Jesus aqui nos adverte a não realizarmos as nossas obras de justiça diante dos homens para sermos louvados, não é? São João Crisóstomo, ao comentar esta passagem, ele nos diz que nós temos que compreender o seguinte: não é que Jesus esteja estritamente dizendo que eu não posso nunca fazer algo de bom, de tal forma que as pessoas vejam. É mais uma questão da intenção, ou seja, do porquê. Eu posso realizar obras de justiça diante dos outros para que Deus seja louvado. O que eu não posso fazer é realizar obras de justiça diante dos outros para que eu seja louvado. E esse comentário, que pode parecer bastante
óbvio, né? É importante, porque senão, se nós só vamos fazer o bem de forma escondida, sempre, o mal, evidente, socialmente será sempre mais visível, será sempre mais propagandeado, não é isso? Então, é importante nós distinguirmos essa realidade. O próprio Jesus disse, né, que nós brilharemos diante dessa geração má e perversa como astros do céu. Então, é possível sim realizar algo diante dos homens, mas para a glória de Deus. E aí, Jesus comenta aquelas 3 obras que se opõem ao mundo, a tudo aquilo que há no mundo. A primeira carta de São João nos diz, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quais são as 3 obras que se opõem a esta realidade? A concupiscência da carne, aqui se opõe ao jejum. O jejum é aquele que realmente mortifica a nossa carne, mortifica esta mania que nós temos de procurar a felicidade no prazer. A concupiscência dos olhos, nós iremos opor a ela a esmola. Por quê? Porque a concupiscência dos olhos é o seguinte, o homem, ele quer sempre ver e conhecer as coisas. Isso daí não está nos animais. A concupiscência da carne é algo que está enraizado na nossa natureza animal. Comer bem, beber, dormir, fazer sexo, tudo isso está na natureza animal. Mas acontece que o homem tem uma característica, ele tem uma alma racional, e a sua alma racional, ela quer conhecer as coisas, concupiscência dos olhos. É isso que faz com que a gente esteja o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, vendo televisão. E o que é interessante, os marqueteiros já descobriram isso. Quando a gente vê uma coisa, muitas vezes, a gente termina querendo comprá-la. E é aí que nasce a avareza. Ou seja, você, de tanto ver vitrine, de tanto ver propagandas, você termina criando necessidades que você não tem. E você termina querendo comprar uma coisa que, no fundo, você não precisava. Nasce aí a avareza, o materialismo. Jesus opõe a isso a esmola. E, finalmente, a soberba da vida, que é nós nos colocarmos no lugar de Deus, onde sereis como deuses. Nós nos humilhamos diante de Deus na oração. E esta a resposta de Jesus para aqueles que verdadeiramente querem amar a Deus. Né? Nós nos colocarmos no segredo confiante do encontro com o Pai e assim nós poderemos ter a Deus como nosso verdadeiro Deus. Eis aí, nós realizemos nossas obras de justiça. As obras de justiça são a esmola, o jejum, a oração, mas não para a nossa glória, para a glória do Pai. E façamos isto determinadamente, porque precisamos, se nós queremos ser conduzidos por Deus, precisamos fechar a torneira dos impulsos, esses 3 impulsos que vêm do mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, para então sermos movidos pelo Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não quero ouro nem prata, nem um tesouro do mundo. Tudo que eu quero na vida é simplesmente amar. Toda ganância e orgulho tira do meu coração. Quero te dar muito mais que uma canção. Vem me ensinar a ser um adorador da tua presença, Senhor, e que a cada dia eu creia mais e mais que só o teu amor me satisfaz. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e
a tua paz em manifestar. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Eu não quero ouro nem prata, nem um tesouro do mundo. Tudo que eu quero na vida é simplesmente amar. Toda ganância e orgulho tira do meu coração. Quero te dar muito mais que uma canção. Vem me ensinar a ser um adorador da tua presença, Senhor, e que a cada dia eu creia mais e mais que só o teu amor me satisfaz. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A iniciação cristã, parágrafos 1232 e 1233. O Segundo Concílio do Vaticano restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuídos em várias fases. Aliás, o concílio permitiu que, para além dos elementos de iniciação próprios da tradição cristã, se admitam em terras de missão os elementos de iniciação usados por cada um desses povos, na medida em que puderem integrar-se no rito cristão. Hoje em dia, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa com a sua entrada no catecumenato, para atingir o ponto culminante na celebração única dos 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças na infância começa no batismo, seguido imediatamente da confirmação e da Eucaristia, enquanto no rito romano a mesma iniciação prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, ponto culminante da sua iniciação cristã. Um homem apareceu na Galileia. Era um jovem simples. Ele veio anunciar que já era tempo de mudar e que o reino já chegou. Um reino que não tinha imperador. Um reino onde Deus era o rei maior. Onde os estrangeiros não precisavam se afastar, pois
excluídos, pobres e cegos deviam entrar. Ele era homem-deus, Jesus de Nazaré, nele podemos confiar, nova esperança faz brotar. Se a vida te cansou e não vislumbra a solução, olhando aquela cruz, encontrarás libertação. Quantas palavras disse ao seu povo e mostrava com sinais que ele era o Filho de Deus e que a promessa se cumpriu. Do mundo era o Salvador, na cruz abandonado se doou e nossos pecados carregou. No seu sofrimento enfrentou a dor do mal, na ressurreição provou a glória triunfal. Ele era homem-deus, Jesus de Nazaré, nele podemos confiar, nova esperança faz brotar. Se a vida te cansou e não vislumbra a solução, olhando aquela cruz, encontrarás libertação. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 21 de junho, nós celebramos o padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga. Nasceu em Mantua, na Itália, no ano de 1568 e morreu no ano de 1591, exatamente com 23 anos. Como morreu jovem, ele então é considerado o padroeiro da juventude. São Luís Gonzaga nasceu na corte e teve a sua educação voltada para a área militar e também para a vida na corte. Ele, quando criança, com 5 anos, já vestiu armadura e já brincava de guerras, e também fez um dia de travessura quando acendeu um canhão e este explodiu no acampamento militar. A partir dos 7 anos, já acompanhado espiritualmente por São Roberto Bellarmino, ele começa a se direcionar mais para Deus, a uma vida mais de contemplação, embora ainda seja uma criança. Aos 12 anos ele teve acesso a uma obra de São Pedro Canísio e a partir de então o seu coração se voltava mais à oração. Se nós podemos dizer que São Luís Gonzaga se santificou, foi pelo caminho da oração e pelo caminho da penitência. O seu pai o convidava a uma vida da corte, e São Roberto Bellarmino, que o acompanhava espiritualmente, lhe encaminhava para uma outra direção. Aos 16 anos, São Luís Gonzaga contou a seu pai que gostaria de se tornar jesuíta, e o pai ficou desgostoso com a decisão do filho e o proibiu. Porém, o coração de Luís Gonzaga já não pertencia mais à corte, já não pertencia mais aos militares, pertencia exclusivamente a Deus. E aos 17 anos, então ele ingressou nos jesuítas e começou a ter uma vida de virtudes, de profunda penitência e de oração. Podemos resumir a sua vida de santidade, uma vida de profunda intimidade com Deus através da oração. Quanto mais ele rezava, mais amava a Deus.
Se há um caminho seguro para amarmos a Deus, é o caminho da oração, que nos coloca intimamente com Deus. Contam-se os biógrafos de São Luís Gonzaga que até mesmo nas Ave-Marias que ele rezava, tamanho estava a sua concentração e espírito de santidade que ele já não tinha mais nenhum tipo de distração. Por volta dos 23 anos, aconteceu uma grande peste na região da Itália e São Luís Gonzaga, ele agora sai como irmão religioso atender a todos os que estavam sofrendo com aquela epidemia. Tanto que ele acabou contraindo a peste e morreu. Morreu com o coração entregue a Deus. Ele entregou-se inteiramente a Deus e não teve medo da morte. Pelo contrário, morreu sereno. Morreu servindo os irmãos na peste. Morreu de coração entregue a Deus. Hoje, exemplo para a juventude. Exemplo de oração, exemplo de penitência e de entrega total a Deus e a pessoa dos irmãos sofredores, principalmente aqui dos irmãos que estavam doentes. São Luís Gonzaga também recebeu uma graça de Deus de conservar o seu coração sempre na inocência e na pureza de costumes e na forma de viver. Isso tudo conduzido por seu diretor espiritual, São Roberto Bellarmino. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre para aí passarem aprazivelmente com Deus.
para aí se esconderem dos seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal. E beberem a grande tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada de onde Adão e Eva, culpados, foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz, para os tornar santos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Santa Semente.